O sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, no nome do teu Filho, a tua palavra foi lida. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz, Senhor, para o caminho. Ela é apta para discernir, Senhor, pensamentos e intenções. Ela trouxe a existência a partir do caos, ela é poderosa. Ela pode penetrar, Senhor, profundamente na nossa alma e restaurar a nossa sorte. Nesse momento sério, tenso, eu te peço, usa a minha vida. E apesar sempre de mim, Senhor, apesar de mim, abençoa as famílias desse lugar com a tua palavra. E usa como instrumento, Senhor, para trazer edificação ao teu povo. Ao teu povo, Senhor. E assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Podeis sentar, meus irmãos, para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, eu tive vendo esses dias que foi muito falado sobre um filme chamado A Forja. Esse filme está sendo falado. Eu particularmente não quero dar spoiler, mas não foi, na minha concepção, extraordinário, mas diante do cenário que a gente está vivendo, foi um bom filme. Foi bom. Vou falar que foi sensacional, mas na minha visão, só até um pouquinho chato, presta atenção à fotografia, à fala dos personagens, então assim. Mas dentro daquilo que eu vi, ele começou a me inspirar a pensar em algo que eu já venho queimando no meu coração, que é sobre discipulado. O filme tem uma parte lá que ele foca muito bem nisso. Acontece em discipulado, né, de um jovem, a vida de um jovem e através do seu discipulador. E ali foi queimando e me surgiu uma resposta. E aí eu fiz uma entrevista, fiquem tranquilos, aqueles que eu fiz a entrevista, não vou falar nome, não vou citar nem expor ninguém. Mas eu fiz a seguinte pergunta aos jovens. Eu fui perguntando qual é o maior desafio que eles encontram hoje para conseguirem permanecer crentes. Aí perguntei mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um primo meu, 8. Só da juventude eu perguntei a 7 jovens. Eu perguntava assim, você como mulher, qual é o seu maior desafio hoje para permanecer em Cristo, para permanecer fluindo? Qual é o seu maior desafio? E aí eu vi respostas variadas, algumas se completaram, muito parecidas, mas ao mesmo tempo que eu fiz essas perguntas, no meu coração queimou uma preocupação. Como pai, como líder, como irmão em Cristo, pairou na minha mente uma grande preocupação e zelo, sabe, de como está a alma e o coração da juventude. E eu vou compartilhar com vocês algumas respostas que eu tive. Alguns responderam assim, que os maiores desafios são as amizades, a busca de aceitação no meio dessas amizades, o medo de se sentir isolado. Alguém relatou para mim, olha, o meu desafio para permanecer crente é o medo de ficar isolado. Ou seja, e dificuldade para renunciar. Outro jovem ou outra jovem falou que a inconstância, ou seja, a inconstância é um dos maiores desafios. Muito ânimo, daqui a pouco zero ânimo, sem vontade de ler a Bíblia, de orar. Então, ou seja, as dificuldades pessoais também dessa pessoa, quando elas vêm sobre ela diminui a pegada, ela não sabe como reagir muito bem. Foi uma resposta que eu tive. Um outro jovem falou que a comparação é um grande desafio para permanecer em Cristo. Coisas que envolvem sentimentos e até mesmo orientação sexual. Foi a resposta que eu obtive. Outro jovem falou comparação também. E a maior dificuldade de permanecer é ter consciência quando toma ações. Foi uma dificuldade que me foi relatada.
Outro jovem falou: comparação com a liberdade de outros jovens, com a vida de outras pessoas. E citou até mesmo a igreja. É um desafio. Nesse sentido, falou sobre os compromissos, falou sobre a questão de estar preso aos finais de semana e os limites que o Evangelho estabelece. Foi um desafio para essa pessoa. É um desafio, tudo isso que eu estou te relatando. Outro falou que a mudança na mente, pois conciliar trabalho, estudo, e às vezes você não consegue todos os objetivos e se frustra. Esse foi um outro relato da dificuldade de permanecer em Cristo. O outro falou: poxa, o meu maior desafio é como as pessoas me enxergam. Às vezes eu posto alguma coisa, faço alguma coisa e sou logo criticado, mandam piada. E o meu primo falou assim, que a maior dificuldade é o foco. O maior desafio dessa geração, meu pastor, segundo o meu primo, é foco nas coisas de cima. As distrações são um grande desafio para os jovens, que ele falou. E ele falou mais: a juventude está sendo hiperestimulada pela tecnologia. E por isso tem encontrado enorme dificuldade de se permanecer em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu confesso que eu estou a semana toda olhando para esses relatos, pedindo a Deus direção, estratégia. E no meu coração eu falei: poxa, Senhor, que resposta a gente vai dar? Pode não ser os piores do mundo, pode não ser as guerras que você trava, mas são problemas. Qual é a resposta que a gente vai dar para os nossos? Qual é a resposta que você vai dar para os seus problemas? E Deus falou ao meu coração através do filme Acorde: discipulado. Discipulado é um grande caminho para que a gente se edifique na fé um ao outro. Sabe? E eu quero voltar com você sobre o texto. Quer ver uma coisa? Discipulado, ele tem dois sentidos. É uma palavra homônima. O que é isso? Vou te dar um exemplo. A manga. Se eu falar assim: a manga rasgou. Espera aí. Ele pode estar falando da blusa. Ou a manga se partiu porque caiu do pé. Porque a palavra manga pode ser duas coisas. Pode ser a manga fruta e pode ser a manga da blusa, da camisa. O discipulado se parece muito com isso. Ele tem dois sentidos para que a gente entenda. Um é o ato de seguir Jesus. Quando a gente pensa assim: poxa, vai começar o discipulado, você pensa o quê? Alguém, um mentor, um pastor, uma liderança te discipulando. Essa é um sentido de discipulado. O ato de ensinar pessoas a seguir a Cristo. Mas discipulado também é o próprio ato de eu e você seguirmos a Jesus. Então, quando eu olho todos esses relatos, a minha pergunta é: como é que eu estou como seguidor de Cristo? Como é que está a minha imitação de Cristo? E como é que está a minha condição de discipular outros a seguirem a Cristo? E essa deveria ser uma perturbação de todos aqui nessa noite. Deve ser a perturbação do avô, da avó, do pai, da mãe, do irmão mais velho, da tia, do tio. Se é um tempo para que você, mãe, você, pai, os pastores, os diáconos estejam preocupados com isso, o tempo é hoje. Porque nunca houve um levante tão forte como nos nossos tempos para matar a fé das pessoas, e principalmente dos nossos, dentro da nossa casa. Então, olhando esse relato, pode falar assim: poxa, só problema mamão com açúcar. Mas para eles não são. Para eles são guerra. De repente vai falar: não, guerra, sair cedo, pagar a conta. Ok, isso é guerra, mas eles também estão vivendo as dores e as lutas deles. E a grande questão é: o que vamos fazer com isso? Sabe, a gente tem um costume, meus irmãos, de falar assim, os antigos, faz o que eu falo, mas
Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Se a gente entende esses dois sentidos de discipulado, no reino não cola isso. Sabe, eu trago uma palavra hoje para mexer com o seu coração nessa noite, para que você desperte, assim como eu estou despertando. Nós queremos discipulados, nós queremos filhos, você quer netos, pastores querem ovelhas obedientes, saudáveis e caminhando firme. Mas uma coisa é certa, para que os nossos estejam firmes, o nosso discipulado pressupõe que a gente siga Jesus. Não dá para ser que nem o teu pai, que mandava você acender o cigarro dele e falava, não bota cigarro na boca. Não flui dessa forma. No reino, não. No reino, a gente tem que entender que discipulado também tem que ver com você permanecer na posição que Deus quer, para que você influencie a tua casa, os teus filhos, os seus jovens, o teu vizinho. E sabe qual é o tema que Deus falou, meu pastor, meu coração? O custo do discipulado. Tem um custo. O filme abordou de forma leve, não tão profunda, a questão do discipulado. E eu falei assim, nossa, é isso que está faltando para os nossos dias. Nós temos reuniões, a palavra tem sido pregada, nós temos propósito para a família. Mas o corpo a corpo também precisa acontecer. A minha e as suas palavras também têm que ter temperada com sal, para que aqueles que estão precisando de Cristo sejam alcançados por Deus. Então, quando você pensar assim, nossa, discipulado, não pensa naquela reunião que acontece aqui, que o pastor ministra aula. Pensa também na responsabilidade que você tem de ser luz para quem está na tua casa. Eu quero te despertar, é uma responsabilidade muito grande. Não jogue nas contas dos pastores. Quem é o pai? Quem é a mãe? Quem é o avô? Não é só chegar aqui, não, larguei ali na salinha, está entregue. Não! Precisamos ser espelho para a nossa geração. Senão todas essas dificuldades vão matar os nossos. Senão as dificuldades que você vive vai te matar. Lucas 14, no 25, o contexto é, Jesus estava falando daquela boda, que ele fez o convite e as pessoas rejeitaram, ele manda ir aos balados, os becos, traz todo mundo, veste com as vestes da boda. Quando ele acaba de contar essa parábola, tem uma grande multidão, como diz o texto. E aí, dentro dessa multidão, Jesus se volta para ela para falar. Quando ele se volta para falar com a multidão, ele está manifestando uma coisa. Ele está preocupado com a multidão. Esse é um ponto. Ele não está pregando para os discípulos, como diz aqui em Lucas 14. Está falando assim, ó. E uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: sabe, é tempo da gente sair do anonimato, sair do conforto. Porque Jesus está pregando, seu ministério durou 3 anos, mas tem um povo que não tem nome, tem uma multidão que não tem história, tem uma multidão que só quer conforto, não quer compromisso. A gente sabe, mas a gente tem esse costume de se referir. Preço de salvação só Jesus. Mas essa multidão não queria pagar preço nenhum. Então Jesus está olhando o ministério dele, avançando, e está falando assim, cara, tem um povo sem identidade que me segue, anda comigo, ouve as minhas palavras, mas não muda, não reage, não cresce. E aí ele se volta para a multidão para confrontar, através da palavra, algumas coisas. Primeiro ponto, o anonimato. Por que Jesus está preocupado com as multidões? Porque as multidões não aparecem. Vamos trazer para o nosso contexto para você entender. É fácil entrar, sair
É fácil chegar no culto e ir embora antes da bênção apostólica aqui, ó. Isso é confortável. É confortável estar longe de um ministério onde você precisa dar um passeio no final de semana, que isso não é proibido. É confortável não ter que sair, viajar, passear sem dar satisfação alguma. Isso é confortável. Difícil é sumir que Deus te chamou para o ministério e ter que prestar contas. Então, discipulado, os nossos estão morrendo, a iniquidade está avançando e a gente está deixando de perceber que todo discipulado tem um custo. Se você me fala assim, me fala o nome do pessoal da multidão, não tem nome. Quem são? Ninguém sabe. É um grupo, é um bando. Quem é a multidão? Ninguém sabe definir. Mas Jesus está preocupado com isso. Como nessa noite Jesus está preocupado com a nossa vinda a esse lugar. Ele está preocupado como você entra, como você sai. Ele está preocupado porque Ele investiu dons e talento em você para tirar alguém da morte, para me ajudar a cuidar dessa juventude. Mas a gente não quer sair do anonimato. Sabe qual é o maior esforço da multidão, irmã Cláudia? É fazer a manutenção do conforto. E aí a multidão ressignifica tudo. Na mente dela está em paz. Eu vou na igreja de 15 em 15, tá bom. Ela, sabe, pode ter pessoas fazendo manutenção para isso. Não, na minha visão, não, para quê que eu vou entrar para intercessão? Não. Se eu posso ir uma vez por mês. Só que essa postura não ajuda quem está precisando de você dentro da tua casa. Porque nós arrastamos pelo exemplo. Imagina eu cultuar o Senhor de 15 em 15. Que testemunho, que autoridade eu vou ter sobre a vida da minha filha e da minha esposa. Nós não podemos entregar os nossos nas artimanhas do inimigo. Porque a gente quer conforto. Porque eu determino quantas vezes eu vou e quando eu quero para a igreja. Eu determino o que eu obedeço na palavra e o que eu não obedeço. É eu que escolho. Jesus está preocupadíssimo com isso. E aí Jesus, com essa preocupação, vai estabelecer uma coisa chamada custo. O que seria custo? Quer ver uma coisa que te lembra custo? Mercado. Eu fui esses dias. Eu já piso fazendo conta. Não é um lugar que eu tenho entrado em paz. Tu já entra. Pô, peraí, o feijão aumentou. Tu já entra. Celular, calculadora, fazendo conta. Calculando custo. Quanto vai custar? Quanto vai custar? Mas sabe o que é interessante? Você tem família, eu também tenho família. Eu tenho filha, você também tem filhos. Você tem parente, eu também tenho parente. E a pergunta é, eu sou líder e quero ser bênção na vida desses jovens. E quero que eles cresçam. Quero que eles voem. Mas a grande pergunta é, será que eu estou calculando o custo das minhas decisões? Será que se eu estabeleço um compromisso relaxado com o Senhor, eu estou ajudando a minha família? Será que eu estou ajudando mesmo? Será que você, jovem, vai ser luz para essa geração mesmo? Se adorar o Senhor nos termos que você quer, é o que você quer, é quando você quer fazer, é quando você deixa de ficar em casa, é quando você decide ir. A gente precisa pensar nisso para ontem. Seja, você está fazendo curso, quantos anos vai ficar na faculdade? Com quantos anos vai ter independência financeira, no caso dos jovens? A gente está pensando, calculando o custo para um monte de decisão material. Quando é que eu vou terminar a obra da minha casa? Quando é que eu vou comprar meu carro? Se eu estou empregado, se eu não estou empregado. A gente calcula isso. Quanto tempo eu vou pagar o meu aluguel? Quanto tempo eu pago esse boleto? Quanto tempo vai acabar as prestações? A gente está fazendo esse cálculo. Mas o espiritual, se você deixar de mão
de pensar o quanto custa a sua decisão de estar meio que de qualquer maneira com o Senhor, está deixando de calcular o preço daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Sabe, quando eu olhei para esse jovem, eu falei, Senhor, olhando para o tempo, eu falei, Senhor, ainda me dá um pouco de graça, para tentar ser mais contundente ainda na vida deles. Sabe, aquele sentimento paternal, eu falei assim, meu Deus, não podem ir para o túmulo, morrer afundado com essas dificuldades, não, preciso fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa na sua casa. Não entregue os pontos, não entregue o jogo na mão do inimigo, não. Ah, fui humilhado, engole a humilhação, vai para o joelho mais uma vez, mas não desista. Então a gente precisa decidir e calcular, sabe, sobre a vida espiritual dos nossos, nessa geração e nesse tempo. Jesus vai falar assim, além de um custo, ele vai falar lá no verso 26, Lucas 14, 26, ele vai dizer assim, algo tremendo. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, o que ele diz no final? Não pode ser meu. Então o custo, tanto de seguir a Jesus, ou fazer outras pessoas a seguirem a Jesus, precisam de 3 demandas. A primeira, quem quer entrar no discipulado, abençoar a sua casa com a graça de Deus, ver os seus fluindo, precisa entender, vai precisar de um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. O que é que ele falou aqui? Quem não amar pai, mãe. Olha o que o Senhor está nos falando aqui. Eu sei que tem muita gente que olha para você esperando ver um certo tipo de amor. Sabe que amor é esse? Sabe, os nossos? Eu imagino esse jovem olhando para os pais. Eu imagino essa juventude olhando para os pastores. Eu imagino esses jovens olhando para mim, falando assim, cara, eu quero ver um amor sobrenatural no Léo. Eu quero ver o Léo amando a Cristo acima das dificuldades de casa. Eu quero ver o Léo amando a Cristo com muito ou com pouco dinheiro. Vamos dar um exemplo. A minha esposa me largou. Qual é a expectativa da liderança da igreja? Olhar para mim e falar assim, ele continua. O amor dele está acima da esposa. O amor dele está acima do trabalho. Então Jesus olha para a multidão e fala assim, eles só me seguem, mas não obedecem. Eles andam comigo há tanto tempo, mas não há crescimento. E ele fala, olha, se não amar pai, mãe, se amar pai, mãe, filhos, acima de mim, não pode ser meu discípulo. Sabe, juventude, algumas dificuldades relatadas na entrevista só serão sanadas com um amor maior do que a dificuldade que você está vivendo. Diácono Léo, tem resposta para o homossexualismo? Conforto e alívio? Tem. Substituindo o amor. Como assim? A inclinação que você tem, pega ela, substitui e coloca Cristo no lugar desse amor. Léo, eu não consigo me firmar, minha caminhada é de alto e baixo. Precisa fortalecer o amor por Cristo. Essa é a única solução para você não viver assim. Mas Léo, quando a dor chega, eu paro e não consigo avançar. Está precisando de um certo tipo de amor, de amar a Senhor acima das dúvidas que você tem do seu próprio futuro. Ah, não, mas eu não sei como vou relacionar, eu não sei se eu vou namorar, eu não sei se eu vou casar. Coloca o amor a Deus acima dessas coisas. É isso que Jesus está falando. Para que eles deixem de ser multidão, ele está falando, me amem acima de todas as coisas. Nós não podemos colocar os filhos, eu não posso colocar minha esposa. Amo de paixão, mas ela não vai levar todo o meu coração.
Eu não paro por causa da minha mulher. Eu não posso parar por causa da minha mãe. Ah, mas tu não sabe o que é aborrecer meus pais. Eu sei sim. Mas não tem outro caminho. Você precisa fortalecer o seu amor. Eu preciso fortalecer o meu amor. Então Jesus olha para a multidão e fala assim: olha, o que eu quero de vocês é algo muito além. Não é um comprometimento relaxado. É um comprometimento consciente. Fala assim: cara, tá difícil, mas eu te amo, Senhor, acima dessa dificuldade. Senhor, eu estou sem dinheiro, meu carro quebrou, vão me mandar embora, mas sabe de uma coisa? Eu vou te amar acima de tudo isso. Se você conseguir se manter nesse caminho, eu duvido que você não consiga influenciar alguém na sua casa. Influenciar um filho que está vendo que tu está desempregado, as coisas estão difíceis, mas você não esmorece, você não desanima. Você não para. E aí eles estão olhando assim: poxa, como é que meu pai e minha mãe conseguem? Se eles não caíram, se eles não desistiram, eu também não vou desistir. Mas a gente precisa pagar esse preço. Senão a geração não cresce. E aí ele vai falar outra coisa, que também precisa de um certo tipo de sofrimento. Está lá no versículo 27. Lucas 14, 27. E ele respondeu: então eu te suplico. Perdão. Lucas 14, 27 diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, para que a gente veja o progresso, a gente também vai precisar lidar com o sofrimento. Sabe, quando eles me relataram comparação, eu falei assim: Senhor, fortalece o coração da juventude. Nesse processo de se comparar, de falar assim: poxa, o outro tem, eu não tenho. Ele avançou, eu ainda não. Eu estou em dúvida. Tem jovem que já está com o seu futuro traçado do que é para a sua vida. Isso não é só coisa de juventude, não. Quantos de nós aqui não está comparando? Poxa, o que eu fiz da minha vida? Estou aposentado e não consegui nada. Eu fiz inúmeros raciocínios a respeito dos 40 anos em junho. E essa coisa é real, essa questão aí da crise dos 40. Quanta coisa eu falei: poxa, joguei tanta oportunidade fora. Perdi tanta coisa, relaxei com isso, não dei atenção para isso. E olha que eu só tenho 40 anos. Mas se nós queremos ser discípulos, temos que aceitar uma certa dose de sofrimento na nossa vida. Não tem jeito. E esse sofrimento é consequência de amar o Senhor sobre todas as coisas. Sabe, às vezes vai ficar estranho dentro da família mesmo. E a gente tem que suportar esse sofrimento. Sabe, você nasceu numa casa de tal forma. Precisa aceitar e pedir ao Senhor para te dar direção para romper no contexto que você está. Que não pode você falar assim: poxa, o Senhor acertou na vida da Silvia e errou na minha. Não. O Senhor não erra. Aleluia. Não erra. Sabe o que o inimigo leva nessa questão da comparação? Ele desqualifica a soberania de Deus. Sabe o que está por trás dessa artimanhazinha desse nojento? Quando ele está falando assim: quando você entra pelo caminho, pô, não sou nada, o outro é tudo. Você está desqualificando a obra da cruz na sua própria vida. É isso que ele quer que você faça mesmo. Continue se comparando. Sabe, somos eu e você que não entendemos a história linda que Deus tem com a nossa vida. Somos nós que não entendemos os livramentos que Ele já nos deu. A misericórdia que já foi ofertada todo santo dia. Aleluia. Ele que fica falando que essa dificuldade é permanente, não é transitória. É mentira. Diante da soberania dele, um assovio, os nossos vêm. Ele chama e eles irão vir. A gente precisa confiar nisso, meus irmãos. Então você está carregando um certo tipo de sofrimento, porque está amando ao Senhor e teu cônjuge não entende, não quer saber de Cristo. Você está caminhando sozinho. Meu conselho para você: continue assim mesmo.
Ai, mas eu fico muito triste. Vem para a casa do Senhor triste mesmo. Ah, mas os meus filhos só me dão desgosto. Continua orando, chorando pela vida deles, assim mesmo. Continua, não para. Ele pede isso. Sabe, às vezes amar a Cristo vai nos colocar convicto com tudo. Sabe o que eu tenho pensado, meu pastor? Uma maneira de ser mais contundente com essa geração. Porque o impacto que eles sofrem é grande. Sabe, isso instalou na minha mente de uma forma... Se você falar na área da sexualidade, é forte. Se você falar na área dos pensamentos, é forte. Porque tem a filosofia mundana aí. E aí você fica assim, meu Deus, o canhão, o fuzil está apontado de todo lado. Sobre eles e sobre as nossas vidas. Sabe, é o inimigo falando que o sofrimento está há muito tempo, que não vai mudar. São coisas tão duras. Vai para uma escola, se manifesta como cristão, aí fica sozinho, isolado. Me relataram que isso é peso para algum jovem. A busca por aceitação, de repente vai falar, poxa, é palhaçada, não é palhaçada não. Porque quem nunca foi hipócrita para ser aceitado num grupo? Para se fazer parte, para se sentir acolhido. Eles estão travando essas batalhas. E o que a gente tem feito contra isso, sobre isso? O que eu tenho feito como líder? Teu filho sofre essa pressão, está fazendo o que dentro de casa por ele? Ah não, já orei, agora na mão do Senhor, é na mão do Senhor e na tua oração. Não desiste não, porque eu não vou desistir. Além de um certo tipo de sofrimento, precisa ter um certo tipo de desapego. Sabe, se a gente parar, os nossos vão se apegar cada vez mais ao mundo. Se nós desistirmos, cada vez mais eles estarão entrelaçados. Sabe, nas coisas desse mundo. E quando ele está falando aqui, se não renunciar, ele está falando disso. O discipulado requer um certo tipo de desapego. Sabe, é tão sério as coisas que um namorado faz uma jovem despencar, acabou o mundo. A porta se fecha, o desemprego bate para algum, acabou o mundo. A doença chegou, acabou o mundo. E é bem verdade que as coisas não podem ser dessa forma. Sabe a parábola do prudente e insensato? O vento, a guerra vai bater sobre os dois. Quem está sobre a rocha também sente. O vento vai bater contra a casa que está sobre a rocha. Então ele vai sentir, vai ferir, vai doer, vai magoar. Mas se você comparar com aquela que foi estabelecida sobre a rocha, ela desaba. Sabe, é só uma luta, meus irmãos. Sabe, juventude, é só um processo. É só um período complicado. Não deixa o inimigo potencializar isso não na sua mente, não. Sabe, na verdade é uma oportunidade para a gente perder as nossas raízes nesse mundo. Se a gente quer ser discípulo mesmo, a gente vai precisar deixar algumas coisas irem. Amizade que não edifica, orgulho. Quantos pais orgulhosos não oram mais? Peraí, já falei muito, peraí. O Senhor fala até hoje no nosso coração e a gente é teimoso. Por que eu vou deixar de falar em amor aos meus? Lá em casa, a minha olha muito para mim e olha para a mãe dela. E eu já comentei isso, eu falei, preocupado. Imagina, tem uma filha que ela olha muito para você. E aí você nem tem um certo tipo de amor, você nem suporta um pouco de sofrimento e você não desapega. Qual é a chance do crescimento? Sabe, se eu e minha esposa não entendemos isso, quem vai ser a radaça daqui a um tempo? Ah não, machinho, não, pastor Claudenir vai dar jeito. Não é assim que funciona não, meus irmãos.
Não posso confiar nisso não. Não, o pastor Claudinei tem unção e palavra. Vai colocar minha filha no lugar. Responsabilidade minha e sua. A gente precisa acordar. Eu preciso acordar. Falar de mim, minha esposa precisa acordar. Você, seu esposo, nós precisamos acordar. Quando é que o discipulado vai ser eficaz na vida dos nossos? Quando é que a gente vai suportar a pancada para que o outro cresça? É esse o tempo. Concluindo, Lucas 14, 28 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui é um imprudente. Começou algo e parou pelo caminho. Sabe, é um pouco da gente. Sabe, quando a gente começou a ensinar a Bíblia para a nossa família, se reunia para orar, e tinha depois a gente, cansei. Aí sabe quem ri da gente? O nosso adversário, que adorou porque a gente abandonou o propósito que a gente tinha dentro do nosso lar. Aí tem o outro que é o rei, e ele vai fazer assim: poxa, tem um exército de 20 mil, e ele está fazendo o custo, calculando também, ele está falando assim: poxa, com 10 mil, eu não venço 20 mil, então sabe o que eu vou fazer? No texto ele fala: vou mandar um emissário com um pedido de paz. E sabe o que é que mais sábio esse construtor faz? Ele se rende. Sabe, o Senhor tem procurado nesses dias, são jovens prudentes, são pais prudentes, são mães prudentes, cunhada prudente, cunhado, avó que se olha assim e fala assim: eu não vou vencer essa guerra. Na rebeldia, na dureza do coração, eu vou matar minha família. Então quer saber de uma coisa, Senhor? Eu entrego o governo nas suas mãos. Sabe, é tempo da gente parar de fazer discipulado na força do nosso braço. Não, já preguei. Agora é ela e Deus. Nós precisamos rever algumas coisas. Não, eu já insisti uma vez, insisti duas, insisti 3, insisti 4. Pô, mas isso me humilha. Pede força a Deus para se humilhar mais ainda. Não, mas me fere, peço Senhor para sarar tuas feridas. Quando eu olho para esse rei, ele estava falando assim: olha, essa batalha eu não vou vencer não, com 10 mil não. Faz o seguinte, eu vou ser humilde. Sabe que essa minha dureza, mais ou menos assim, a minha dureza, as coisas não melhoraram. Eu falo verdade na cara, eu sou sincerão e as coisas não mudaram. Sabe o que eu vou fazer? O seguinte, eu vou entregar esse governo para Deus. Agora eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou manifestar o amor de Cristo sobre a vida dos nossos. Sabe, quando eu preparava nessa mensagem, eu pensava tanto no Lucas. Eu falava assim: Senhor, deve ser um desafio dele dentro de casa. Os pais não caminham. Eu falei assim: Senhor, como é que está a guerra desse jovem? A parentela não te conhece. Que pressão ele sofre? Que pressão a Lívia sofre? Que pressão o Walter sofre? Que pressão a Camila sofre? Eu fiquei, sabe, não falta de equilíbrio não. Eu falei: meu Senhor, sabe, nós precisamos se atentar para isso. O filme me despertou sobre isso. Nós precisamos de força, eu confesso, para ser incansável, insistente, amar até o fim. Não quero peso no meu ombro de remorso algum por causa da dureza no meu coração. Quero chegar naquele e falar assim: Senhor, eu fiz tudo o que poderia fazer, está em tuas mãos.